né? Uhum. Vou ligar o PC, vou falar com ela. Vou mostrar os possíveis temas para Entendi. ver se eu consigo fazer alguma coisa, Certo. Ok. viu? Pois muito bem. Aí qualquer coisa, depois só me dá o retorno. Professora, eu decidi trancar, porque aí eu já não vou ficar tão preocupada com você, né? Porque eu sei que você decidiu outras coisas, viu? Mas fique Tá tranquila. certo. Se eu fosse na sua posição, eu trancava. Não ficava esse acocho, não. Deixava para o próximo semestre. Para você pensar. Tá bom. Vamos lá, né? A nossa aula hoje é falando sobre a construção dos objetivos. Então, vamos relembrar um pouquinho do caminho que a gente trilhou. A gente falou um pouco, né, sobre essa estrutura do artigo, né, em que tem que ter a introdução, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma e as referências. Dentro da introdução, a gente tem alguns aspectos lá, né, que essa contextualização do tema, que tem a problemática, que tem a pergunta-problema e tem também os objetivos. Então, acho que a gente já vem aí umas 3 ou 4 aulas falando, né, de cada etapa. E hoje chegamos no último fato para a construção dessa introdução, que é os objetivos do artigo científico, certo? Então, toda pesquisa, ela deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Então, sempre você vai encontrar, pelo menos, o objetivo geral. Tem artigos científicos que não possuem objetivos específicos, só tem um geral e pronto. Mas a maioria das pesquisas, elas têm o objetivo geral e alguns objetivos específicos, né? Então, esse objetivo geral, ele é bem geralzão, bem amplo, né? E ele é quem vai dizer para a gente o que é que a gente quer alcançar com essa pesquisa, com esse resultado. Então, a gente tem alguns tipos de objetivos, certo? Por quê? Porque, dependendo do que a gente quer somente conhecer determinada situação. Então, a gente vai ter aí habilidades para identificar essa informação, compreendendo as situações anteriores, para gerar novos conhecimentos sobre aquela determinada situação, aquela problemática. A gente pode ter também objetivos referente à compreensão, em que a gente vai compreender determinada informação e ser capaz de produzir ela a partir das nossas próprias ideias. Eu vou compreender para poder replicar ela a partir de um novo conceito que eu criei com essa compreensão. A gente tem objetivos voltados também para aplicabilidade, ou seja, a gente quer recolher, coletar dados e informações para aplicar em determinado lugar, ou é uma situação prática do dia a dia, então a gente está ali com o objetivo voltado nessa aplicabilidade, vai para além das questões teóricas. Os objetivos referentes à análise, aí a gente quer estruturar alguma informação, porque se a gente quer analisar, a gente vai ter que coletar aquela informação, a gente vai ter que estruturar, separar, organizar, para poder fazer uma análise, né, do que aquela informação traz para a gente. E, por fim, a gente tem a síntese, quando a gente vai coletar essas informações, relacionar as diferentes fontes, os diferentes autores, para produzir também uma nova informação. Então, tudo isso aí é somente uma teoria para contextualizar essa parte dos objetivos específicos, mas com os verbos fica mais fácil da gente compreender, e eu vou mostrar em seguida. Eita, avaliação, sim. Tem objetivos também que é voltado para fazer avaliação, a gente avaliar, né, fazer julgamento de valor sobre determinada situação, considerando os critérios, né, conhecidos. Então, como eu estava falando, quando a gente tem os verbos, isso facilita bastante. Então, se eu quero conhecer se é uma temática que é pouco explorada, ou que nunca foi explorada no secretariado, então a gente pode partir para o conhecimento, que é uma pesquisa exploratória. Aí vejam esses verbos, né? Vejam esses verbos aqui, ó, do conhecimento. Quais são os verbos que eu posso utilizar? Associar, calcular, citar, classificar, descrever. Então, é uma lista enorme de verbos para um único tipo de objetivo. Então,
O que vocês podem fazer é, quando vocês forem elaborar os objetivos de vocês, a gente tem uma tendência de utilizar os objetivos que são mais comuns. Identificar, verificar, analisar, compreender. E aí, você pode pegar essa lista para também diversificar ou ampliar os objetivos a partir dessa compreensão do objetivo que você escolheu. Aí aqui a gente tem outro objetivo, ó, de síntese, ou seja, combinar, né, compor, comprovar, deduzir, de compreensão, concluir, descrever, distinguir, deduzir, demonstrar. Então, essa lista de verbos ela ajuda bastante. De análise, analisar, classificar, categorizar, combinar. E de avaliação, avaliar, concluir, constatar, criticar. Então, são vários tipos de verbos que existem que podem decifrar melhor aquilo que a gente está querendo. E a gente não tem isso de mente, a gente tem que procurar. Então, se vocês, primeiro que está aqui na aula, está gravado, vocês podem assistir, mas se vocês quiserem algo assim mais rápido e vocês colocarem no Google verbos para os objetivos, aí vocês vão. Oi, David, boa noite. Aí vocês vão, se vocês colocarem no Google verbos para objetivos de pesquisa, então vai vir uma listagem, certo? É a listagem. Boa noite, professora. Oi, querido, boa noite. Boa noite, professora Sibeli. Tudo jóia? Tudo jóia, querido. Essa lista de objetivo pode ser igual a essa que eu estou apresentando, ou pode aparecer outras, entendeu? Porque existem várias. E aí você vai pegar ali, vai ler, vai começar a colocar esses objetivos dentro lá daquele objetivo que você criou. E vai verificar junto com o seu orientador o que é o objetivo, o verbo que melhor se adequa ao seu objetivo. Então, partindo para o objetivo geral, que eu já apresentei para vocês, não é? A nossa dica de ouro do nosso objetivo geral. Vocês sabem qual é, né? Repita aí para mim. É a nossa segunda dica de ouro, que eu dei a semana passada, ou foi a semana retrasada, não lembro. Quem lembra? A nossa dica de ouro para o nosso objetivo geral. Ninguém lembra? Se ninguém lembra, corre um grande risco que vocês não terem utilizado ela na hora de construir a introdução de vocês, né? É grave, isso aí é grave. Então, vamos lá. Já que ninguém lembra, eu vou colocar aqui. O nosso objetivo geral é a pergunta-problema transformada em uma frase iniciada, né, por um verbo de ação, porque o objetivo, ele quer dizer isso, uma coisa... É o problema mesmo? Eu ia dizer agora. Isso. É a pergunta-problema... Bruna. É a pergunta-problema transformada em uma frase. A gente, né, eu expliquei isso várias vezes a semana passada. A gente retira a interrogação e a gente começa, inclui lá um verbo de ação que é para dar o sentido de objetivo. Então, quando vocês definiram a pergunta-problema de vocês, automaticamente vocês já têm o objetivo geral. Né? Então, se vocês não fizeram isso, façam para me enviar bem direitinho. Pega lá. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá no Siga para enviar, ainda bem que eu não enviei antes, para eu avaliar esse negócio aí. Não tem atividade para receber, não. Pelo menos para mim não está aparecendo. Opa! Acho que para a Bruna também não está aparecendo, não. Poxa, que rapaz. Não, Tá, não está no Siga. Não é fogo, eu tinha cadastrado, cadastrei agora. Mas eu vou cadastrar assim que terminar a aula, tá? Ok, obrigada. Obrigada, Thaís, por ter informado. Para mim já estava tudo ok. Enfim. Então, vejam. Aí vocês dêem uma revisada. Oi, Professora, Oi, Sibeli, para mim também não estava cadastrado nenhuma atividade, não.
para Tá enviar. bom, querido. Foi um erro aqui meu. E aí, como Ok. vocês já estão informando, antes de terminar a aula, eu já coloco para vocês. E eu vou deixar a atividade aberta até amanhã de meia-noite, tá certo? Aí vocês aproveitem para fazer os últimos ajustes, falar com os orientadores e tal. Aí vocês pegam isso que vocês fizeram. O que foi que vocês fizeram? Vocês já fizeram a justificativa, a problemática, a pergunta-problema. Então, quando vocês fizeram a pergunta-problema, automaticamente vocês já têm, né, o objetivo geral. Vocês já têm. Por quê? Porque vocês vão transformar esse objetivo, essa pergunta, em uma frase, certo? Então, se vocês não fizeram isso, é porque vocês erraram, né? Aí vocês vão e façam agora, né? Para poder me enviar certinho. Aí, depois do objetivo geral, a gente vai ter os objetivos específicos, né? Mas antes disso, um exemplo para vocês. Vejam só, novamente. Essa é a pergunta-problema. Quais os serviços prestados pelos assistentes remotos em escritórios virtuais, né? Então, antes de eu mostrar para vocês como é o objetivo, o que é que a gente pode fazer aqui, né? A gente vai retirar essa interrogação, ou seja, transformou isso numa frase, vai retirar esse quais também, né? E vamos agora partir para o objetivo, né? Qual seria o verbo de ação que a gente pode colocar aqui para poder transformar isso num objetivo? Então, vamos lá. Investigar. Olha só, como foi bem simples. Investigar. Investigar os serviços prestados pelos assistentes remotos através de escritórios virtuais. Ok. Eu tenho a minha pergunta, automaticamente eu vou ter o meu objetivo geral. Isso, minha gente, é a dica de ouro, a nossa segunda dica de ouro. Vocês levem isso para a vida de vocês. Toda hora que vocês forem fazer um artigo científico, se lembrem disso. Então, olha aí, a gente tem o investigar, é um verbo no infinitivo, né? Então a gente não vai utilizar particípio, por exemplo, ou gerúndio, investigando ou investigado. Não, é um verbo no infinitivo, investigar, compreender, analisar, inferir, discutir, avaliar, certo? Aí a gente vai trazer a finalidade da pesquisa. Então, qual é a finalidade da pesquisa? Eu quero saber os serviços prestados pela assistência remota. Então, esse é o objetivo da nossa pesquisa. E a gente tem o cenário. Onde é que eu quero investigar? Esses serviços prestados aonde? Em escritórios virtuais. Aí, depois da gente ter o objetivo geral, a gente vai ter os objetivos específicos. Então, primeira coisa. Os objetivos específicos, eles são os desdobramentos do objetivo geral. Então, o objetivo geral é como um guarda-chuva grande, certo? E aí, embaixo dele, a gente vai ter alguns objetivos específicos. Os objetivos específicos são os caminhos que a gente precisa percorrer para alcançar esse objetivo geral, né? Então, são algumas outras, é como se a gente tivesse a pergunta-problema, que é o máximo, né, que é um guarda-chuva grande, e para responder essa pergunta-problema ampla, a gente precisasse de outras perguntas que fossem mais específicas, que são os objetivos. Esses objetivos no máximo 3. Na verdade, alguns livros dizem assim, que é para colocar de 3 a 5 objetivos. Mas eu oriento a vocês, e conforme o orientador de vocês também concorde, vocês trabalham em cima de 3. Estabelecer até 3 objetivos específicos. E isso é fora o geral, né? O geral é 1, ok, e depois vai vir os 3 objetivos específicos. Cada objetivo específico ele tem que ter resposta. E o objetivo geral também tem que ter resposta, ou seja, com 3 objetivos específicos, mais um objetivo geral, a gente vai ter quantos objetivos aí? 4? Já é demais, entendeu? E cada objetivo desse exige o quê? Resposta. Então, quando vocês fizerem coleta de dados, que for por um questionário e tal, as perguntas do questionário têm que contemplar todos esses objetivos, porque as respostas
do questionário vai ser as respostas desses objetivos, entendeu? Então, o que eu recomendo é que vocês fiquem em cima de 3 objetivos no máximo. Pode ser até 2. Depende também lá do orientador, conforme ele concordar, certo? Mas aí, como eu falei no início da aula, tem algumas pesquisas que trabalham com objetivos únicos, certo? Exemplo, esse artigo que eu fiz de Alexandre. Melhor, que esse artigo que eu orientei, né? Quem fez foi ele. Esse artigo de Alexandre falando sobre as metodologias de avaliação que causam estresse no estudante. A gente fez esse artigo e terminou que ele ficou com um único objetivo. Qual era o objetivo? Mapear, né, apontar as metodologias de avaliação que causavam mais estresse. Então, para esse objetivo, se a gente quisesse outras informações, a gente poderia ter outros objetivos, mas a gente não queria, a gente só queria isso, mapear é, essas metodologias de avaliação, né, como prova escrita, prova oral, seminário e tal. E aí, com esse resultado, a gente apresentou. Então, pronto, então não cabia mais nada, entendeu? Por quê? Porque um artigo tem que ter até, né, como era para um evento, até 16 páginas. Então, se a gente fosse colocar outros objetivos, a gente ia ter que ter outros dados e outras respostas. Então, a gente não tinha mais espaço ali, mais folha, entendeu? A estratégia que eu utilizei foi cortar os objetivos específicos, porque automaticamente eu estaria cortando o quê? As respostas dele, as análises deles, os gráficos deles, e ficamos apenas com o objetivo específico, certo? Mas o padrão, o convencional, é ser trabalhado com um objetivo geral e pelo menos 3 objetivos específicos. Vamos lá, exemplo. Quais os serviços remotos prestados pelos assistentes virtuais? Não, quais os serviços prestados pelos assistentes remotos em escritórios virtuais? Essa é a pergunta problema. O objetivo geral, conforme a gente viu no slide anterior, é investigar os serviços prestados pelos assistentes remotos através de escritórios virtuais. Quais seriam os objetivos, né, que nos ajudariam a alcançar esse objetivo maior? Primeiro, traçar um perfil pessoal e profissional dos assistentes, ou seja, a gente queria saber qual era a faixa etária desses profissionais, qual era a formação, qual era a formação que eles fizeram em termos de pós-graduação, quanto tempo eles atuam com secretariado remoto, essas coisas. Então, a gente traçou um perfil dessa galera. Para, em seguida, a gente categorizar os serviços. Então, percebam. Primeiro, a gente quer investigar os serviços. Segundo, a gente quer categorizar esse serviço, porque quando a gente categoriza, a gente vai criar, obviamente, categorias, né? Categoria 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai criar aqui os serviços para cada um, certo? Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu responder o nosso objetivo geral e o nosso objetivo específico. Por quê? Porque quando a gente investigou todos os serviços que são prestados pelos assistentes remotos, a gente conseguiu fazer o quê? Categorizar, criar categoria para cada um, entendeu? Então, a gente identificou os serviços que são prestados e a gente categorizou eles. Então, a nossa aula é bem curtinha, porque é só os objetivos. Não vou alongar aqui, porque, inclusive, vocês podem utilizar o resto da aula para vocês fazerem os últimos ajustes para enviar a atividade lá no CIGA. Então, o que é que a gente tem? Só para relembrar, né? A gente trabalhou a justificativa, nós trabalhamos sobre a problemática, que é trazer, de fato, o problema que inquieta você. A gente falou, né, sobre essa pergunta-problema, que vai resumir essa problemática. Tendo a pergunta-problema, a gente já tem automaticamente o objetivo geral, e hoje nós falamos sobre os objetivos específicos. Né? E todas essas informações, elas fazem parte da introdução. Né? Como sugestão que eu dei no início das aulas, é vocês fazerem tudo isso separado. Então, vocês podem colocar lá, né? Pode colocar lá. 1, introdução. 2, problemática. Não, problemática. 3, justificativa. Coloquem tudo separadinho no Word,
porque fica mais fácil da gente ler, da gente compreender, da gente fazer as relações entre um e outro, para ver se não está repetitivo, essas coisas. Bom, é isso aí. É hora de estudar, né? E que Deus continue inspirando e iluminando vocês. Esse é o momento agora da gente parar, certo? E vocês enviarem para a gente o que vocês fizeram. Eu vou tentar, durante a semana, já dar o feedback para todo mundo. Então, essa aula de hoje foi bem curtinha, porque eu não vou entrar no outro conteúdo, que o outro conteúdo é falando sobre o referencial teórico. E aí eu tenho mais uma dica de ouro daquela assim fantástica para vocês. Mas a gente só vai iniciar a semana que vem, porque com certeza vocês estão com a cabeça aí presa, né? Nessa é a primeira versão que vocês vão mandar. Então, vocês vão trabalhar isso no restante da aula de hoje e vai enviar. A tarefa, eu vou agora, eu pensei que eu tinha cadastrado o CIGA, mas eu já vou aqui agora colocar aqui no CIGA. Cadê?